Então, olá pessoal, estamos de volta e hoje com um assunto bem polêmico, né, Lari? Pois é, episódio novo, né? Já gravamos um em 2022, com correrias, férias, isso fica um pouco mais truncado, né? Sim. Mas o Esse assunto... primeiro trimestre é complicado, né? É complicado, mas o assunto hoje é quente. O assunto é super quente. Quente e difícil, né? Uhum. Difícil porque, assim, olha, requereu estudos históricos, complementares, étnicos. Demandou muita caloria para poder sair Uau, esse podcast hoje. Bem isso. Então, né, Paula, contando pro pessoal, o episódio de hoje é a Putin que pariu. Será que foi a Putin que pariu? Será, né? Vamos mostrar aqui pro pessoal. Bom, pessoal, então é o seguinte, a gente escolheu o tema de hoje, né, por conta de todos os acontecimentos que estão ocorrendo aí nos mercados com relação à guerra da Ucrânia. Eis aqui uma representante da colônia apucaranense, né? Então eu ouvi, cresci sempre ouvindo essas histórias de revolução, de povos eslavos, a luta, né? A questão de ter saído de um continente, atravessado quase o mundo para chegar em outro. Bom, eu sou suspeita porque eu adoro história russa, né? Minhas filhas Tatiana e Alexandra não saíram de nenhum lugar, nada mais, nada menos do que a história, né, da dinastia Romanov, né? Então tudo isso pra mim é apaixonante, mas ao mesmo tempo também é preocupante e às vezes até um pouco triste, né, Paula? Sim, com certeza, Lara. O impacto de uma guerra, né, de uma possível guerra, ela não gera herói e não gera benefício para nenhum país, né? Pelo contrário, todo mundo sai perdendo, né? É isso aí. Então, assim, o que a gente vai tentar mostrar para vocês no episódio de hoje, né? A nossa pretensão aqui é que você entenda como essa guerra, mesmo estando distante de você, como ela pode impactar no seu negócio. Você aqui em Apucarana, se tiver o pessoal lá de Minas, né? Teus conterrâneos, inclusive estamos com a bala mineira aqui hoje. Não é bala de canhão, só bala mineira. É bomba calórica. Bomba calórica, essa daí não faz mal. Mas os nossos queridos mineiros lá que nos escutam os nossos episódios, né? Como os cariocas também. Isso, como que vai impactar lá no Rio, como que vai impactar em Minas, como que vai impactar aqui no Paraná. Tem o pessoal de São Paulo também que escuta a gente. Né? Então a gente quer falar como um todo, né, Lari? Isso, a gente quer falar um pouquinho como que isso vai impactar no seu negócio. Porque a princípio, a gente, quando vê um evento assim, a nível mundial acontecendo, a gente fica um pouco alheio, né? Ai, não quero ouvir disso, ai, que saco, de novo essa notícia. Mas essa notícia impacta na sua vida, né? De forma significativa. Sim, porque hoje a gente vive um mundo globalizado, né? E se o impacto da Primeira e Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial 1914 e 1918, Segunda Guerra Mundial 1939 a 1945, se ambas impactaram mundialmente, onde a tecnologia era um tanto quanto primária, imagina agora, né? Então é importante que a gente esteja antenado com relação a isso e saiba se posicionar também, né? Então hoje para o nosso podcast, a gente brinca que acabou demandando um pouco mais de caloria e de tempo investido para poder produzir o conteúdo, mas é porque é um tema um tanto quanto complexo, né? Porque a gente não pode analisar o conflito Rússia com a Ucrânia pontualmente, né? Considerando apenas o agora, né? O 2021, 2022, como a Larissa mesmo diz, né? Ela é fruto de todos esses conflitos que acontecem na região, né, Lara? Então a gente precisa um pouco resgatar essa história para que as pessoas entendam, né, como é que esse tecido de guerra aconteceu, como é que essa trama aconteceu. Então, assim, em 2021, o início de 2021, nós tivemos aí as discussões, todas estavam em torno da invasão do Capitólio, pelos trumpistas, a preocupação com a nova política econômica do Joe Biden, e agora em 2022 a gente tem aí uma iminente guerra entre a Rússia e a Ucrânia, né? E Estados Unidos, né? Que vai entrar Europa, com certeza, né? Metendo a mão ali. E a China também do outro lado, né? Ah, essa China, ela vai aparecer aqui daqui a pouco, né? E aí o que acontece? A gente precisa primeiro trazer esse resgate histórico, porque a retórica que o Putin utiliza a todo momento para justificar a sua invasão à Ucrânia é de que a Ucrânia, ela é nossa, né? É o nosso povo, é a nossa língua, a nossa política, a nossa ideologia.
Então eles consideram a Ucrânia como parte da Rússia, né? Então por que existe essa percepção tão arraigada na Rússia de que a Ucrânia é pertencente a ela, né? Por que isso acontece? Né? A Ucrânia é filha da Rússia? É como se fosse cria da Rússia, né? Cria da Rússia. E aí você pega o presidente da Ucrânia, que tem um nome dificílimo, que eu não vou me atrever a falar, que disse em russo, numa entrevista, que olha, nós não somos deles, né? Ou seja, nós somos uma nação independente. E por que existe esse sentimento de propriedade da Rússia para com a Ucrânia? Então a gente pega lá nos idos que vão muito além da União Soviética, lá na Idade Média. Até anotei aqui para não deixar esquecer. Isso aí, faz a parte histórica aí pro pessoal. Lembrando, né, que nós não somos historiadoras, não somos apenas abelhudas, bedelhas da área alheia, né, com todo respeito aos historiadores. Então, o que a gente traz aqui é só um contexto resumido dessa questão, né? Uma pesquisa bem incipiente, assim, para... Então, assim, no ano de 862, né, o príncipe Rurik uniu os povos, as tribos eslavas e finlandesas e criou-se a Rússia de Kiev, né? Então, essa Rússia de Kiev, ela perdurou de 862 até 1240, quando aconteceram as invasões mongol na Europa, e aí essa Rússia de Kiev, ela acabou se dissolvendo, né? Isso, inclusive a Ucrânia nessa história. Exatamente. E uma série boa, desculpa, né, pra aparecer Não, na sua, mas é que eu vai lembrando, né? Mas é ótimo. Uma série boa pra quem quiser assistir um pedaço dessa invasão mongol e entender como isso foi nesse período, é aquela Resurrection que tem na Netflix, que é uma série turca, na verdade, né? Vai mostrar os povos eslavos. Gente, é capítulo pra dedéu, mas é ótimo, é uma novela, né? É uma novela turca. É uma novela turca, isso. E dá pra você assistir toda a história do Ertugrul lá. É linda a história, muito bonita. E você vai entender como os mongóis foram complexos nessa invasão e como eles realmente avançaram, né? Isso. E, inclusive, também uma outra série legal pra pessoa entender, se ela quiser ver um pouquinho mais dessa história, é o próprio Marco Polo, que é a Rota da Seda. Né, os cães e tudo mais, mostra um pouco isso e enriquece aí a tua cultura até em termos de estratégia, né? Em termos de estratégia, né? Para que a gente não fique nesse conhecimento, nesse noticiário raso, né, tentando entender. E aí o que acontece? Houve essa invasão, né, e aí o território que hoje compõe a Ucrânia moderna, a época ficou dividida, né? Então da metade da Ucrânia, a parte oriental, ficou com a Rússia e a outra metade ficou com os polacos, lituanos, que depois ficou até 1918, de 1772 a 1918, com o Império Austro-Húngaro. Isso aí. Então, o que nós tínhamos ali até 1918, que é ali o fim da Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918. Nós tínhamos o quê? Uma parte da Ucrânia oriental, ligada à Rússia e à sua cultura. Então, por isso, esse sentimento de propriedade da Rússia. E do outro lado, a outra metade, a metade ocidental, ela foi desenvolver o quê? Desenvolveu traços próprios, né? Com aquela ideologia sustentada de que era uma nação própria e uma nação independente. Isso. Então, pode falar, Desculpa, Paulo. Não, mas pode falar. Eu tô te atrapalhando muito hoje. Quem estiver escutando a gente no podcast vai falar assim, deixa ela falar. Fica tranquila. E uma coisa que é importante a gente pensar é que imagina que essa Ucrânia que você tá falando nesse período histórico, ela vem de um regime totalmente totalitário, dos czares, aquela coisa toda, né? Então você imagina o impacto que é você olhar para um país e dizer assim, agora vai. Né? Você pode sair com as suas perninhas mesmo. Como é difícil criar, né, independência. Parece assim, foi bom, né? Não tem nem o que falar, sair de um regime, às vezes até em algum momento histórico, aí a gente vê que tinha uma opressão absurda. A própria história da dinastia Romanov, a gente vê assim que existiam excessos, o povo precisava de outras coisas, né? A história das monarquias, elas sempre se repetem, né? Como a Maria Antonieta, por exemplo, que manda a população francesa comer brioche se não tem pão, né? Era mais ou menos a mesma... Ou seja, totalmente alheia à dor. Isso, do que está acontecendo, o problema real, né? Desde que sustentasse o luxo, a vida, né? O povo, como assim eles não têm? Como estão insatisfeitos? Eles não faziam muito... Não tinham essa percepção, né? De governo, era o benefício próprio.
Então não é fácil um país sair disso e começar a criar identidade e conseguir prover todas as questões que o Estado deveria, né, prover para a população. Então imagina o impacto que foi isso. Então, é por isso, Lara, que é tão importante a gente trazer esse resgate histórico para que as pessoas entendam a construção da Ucrânia e esse sentimento de posse que embasa, né, a retórica do Putin, né? Então, assim, com o fim da Primeira Guerra Mundial, né, foi em 1918, e de 1918 até 1921, né, aconteceram outros conflitos dentro da Ucrânia, mas infelizmente com o tempo nós não podemos trazer isso de forma detalhada, né? Mas em 1921, o que é que aconteceu? A Ucrânia voltou ao reencontro com a Rússia. Como? Firmou a República Socialista Soviética da Ucrânia, como uma das repúblicas constituintes da União Soviética. Ela era a pedra angular, ou seja, a que sustentava a União Soviética. E aí, isso foi de 1921 até 1991. Foram 70 anos compondo, né, essa União Soviética, 70 anos de independência, e sendo essa pedra angular da União Soviética. E de submissão. E de né? submissão. Dependência por um lado e submissão por Sim. outro, porque era o modelo de regime. Sim, o modelo né? de regime. E aí, o que acontece? Em 1991, com a dissolução da União Soviética, a Ucrânia decretou, né, ali a sua independência enquanto país, né? E aí, novamente, volta a história a separar a Ucrânia da Rússia, né? A Ucrânia com o desejo novamente de se tornar independente, né, com aquele anseio da Ucrânia ocidental, e do outro lado a Rússia ainda com o discurso de pertencimento de que a Rússia a Ucrânia faz parte do povo russo, né? Isso. E aí, de novo, a gente tem isso, né? Essa questão de como lidar quando eu tiro a dependência e a submissão, né? Como eu vou andar com as próprias pernas. E uma coisa também interessante pra gente falar é que houve um tratado, né? Que foi assinado de comum acordo, né? Vamos dizer assim, apesar de todas essas imposições, mas comum acordo assim, talvez goela abaixo, nós não estávamos lá ou não tem relato disso pra saber. Mas diante desse regime totalitário, a gente pode pressupor o seguinte, olha, o preço da sua independência de alguma maneira você continua atrelado a mim. Né? Você vai assinar esse tratado que você não pode participar da União Europeia, você vai ter independência, mas algumas coisas a gente tem que combinar aqui. Sim. Então a dominação continua. Né? A dominação continua de uma maneira mais velada, mas continua. E é isso que começou aí a romper, a dar o estiro aí, né, a estilingada estopim, né? Isso, estopim pra guerra. Porque assim, vocês prometeram isso, vocês se comprometeram com essa questão de não entrar na União Europeia. Isso. E pro Putin, né, e pra Rússia, a entrada da Ucrânia para a OTAN, né, porque hoje a OTAN tem essa política de portas abertas, para a Rússia representa o que? Uma ameaça à sua existência. Por quê? Porque a OTAN já levou boa parte dos países lá do Pacto de Varsóvia. Isso. E agora a Ucrânia, né, que ainda continua sendo a menina dos olhos da Rússia, a pedra angular de toda uma ideologia da União Soviética, que agora que a OTAN quer levar. Então, essa preocupação do Putin em manter essa hegemonia russa, incluindo a Ucrânia. Então, é muito mais do que uma preocupação em dominar, é muito mais do que uma preocupação em ocupar território, né? Não. É uma questão política, ideológica, cultural, econômica, que passa da União Soviética, né? E remonta lá as tribos eslavas e finlandesas, é isso? Finlandesas? Porque tem na parte, quem assistiu também Vikings vai ver que no final da série, lá nos episódios, aparece eu não esqueci o nome do filho do Ragnar lá, o último, né? O último. Enfim, lá na Rússia com czar. Isso, e ele sai com o príncipe esse Rurik, não sei, Rurik, né? Isso aí. Tá? Então, mas assim, Paula, foi muito bem colocado, né, tudo
síntese aí que você fez, porque é isso, a gente não tá dizendo também que Putin tá certo, tá? Pra quem tá pegando o podcast aí, só entendam, a gente tá falando justamente o contrário. O que ele quer? Aquela questão, por exemplo, até Estados Unidos e União Soviética, que existiu lá atrás na Guerra Fria, eram grandes potências brigando pra dizer quem podia mandar no mundo ou não. Sim. Quem que estourava a primeira bomba e, uau, o negócio ia pegar fogo, né? De alguma maneira, isso também tá na história. A gente também não pode negligenciar, concorda? Sim. É uma coisa que assim, apaziguou, mas quem disse que não pode ter ficado, como a gente diz na linguagem popular, um ranço. Um ranço, né? Um mal-estar ainda, né? E haja ranço, né? Porque é isso que eles têm hoje. Fica os Estados Unidos e a Europa, e do outro lado a Rússia e a China. Exatamente. Muito mais que uma questão de exploração territorial, mas uma questão de exploração de ideologia mesmo. Ideologia. Né? De mostrar quem manda no mundo. E vamos combinar que o Donald Trump, quando estourou ali o coronavírus, né, ele não economizou também discursos, ofensas Sim. ou insinuações à China, né? Então também a gente tem episódios recentes aí que podem ter... Que feriram, né, esses laços diplomáticos aí, mesmo que sejam superficiais, mas laços diplomáticos entre os Estados Unidos e a China. E o que a China tem a ver com isso? Um dos principais parceiros comerciais da Rússia, China. Pronto, tá explicado. Né? E eles por outro juntos... lado, a Europa extremamente dependente do gás e do petróleo que vem da Rússia. E eles, vamos dizer assim, que em termos de área, de tudo ali nessa Europa oriental, Sim. eles são, né, um grande território, tem a questão mesmo da potência de economia e tudo mais. Então vocês imaginem que se os dois se juntam, né, dá caldo pra manga pros Estados Unidos aí, né? Com certeza. Apesar de todo o apoio que a Ucrânia tem recebido em termos financeiros e militares da Europa e dos Estados Unidos, a gente há de convir que a Ucrânia é agora o Davi tentando enfrentar o Golias, que é a Rússia, né? Isso. E a gente não pode subestimar o poderio militar, econômico e político da China. Não dá mais, né? Se associada à Rússia, né? Que é associada à Rússia. Então, assim, hoje os Estados Unidos ele vive um momento de inflexão, né? Sou ou não a grande potência mundial? Ou eu estou dividindo já há muito tempo esse espaço com a China e vai chegar um determinado momento que pode perder esse espaço para essa grande potência, porque hoje a China é de fato uma grande potência em termos de população, de investimento em tecnologia. Isso. Então a China hoje ela tem desenvolvimento, né? Poderio militar, Sim. que os Estados Unidos não fica, a China não está muito atrás, né? Ela está ali. Isso, ela não está tão. Parede, não né? Isso, ela está equivalente, Sim. né? Vamos dizer assim, existe uma equivalência. E claro, né, que nem você falou no começo, não somos historiadoras, nem cientistas políticas, na verdade a gente está dando o nosso parecer aqui sobre o cenário. Talvez Sim. alguém até aprofunde, tenha uma discordância, a gente, né, considera isso. Mas é fato que também tem essa coisa, né, de mostrar assim que o capitalismo não é tudo isso que o mundo acha, ó, tá vendo? Nós somos totalitários e ainda funciona, porque a China, apesar de ser super capitalista hoje, o governo ainda é totalitário, Sim, né? A autocracia, né? Isso, autocrático. Não adianta a China, né, e a Rússia querem mostrar que não é só o modelo da democracia que funciona, a autocracia funciona sim, é isso que eles querem mostrar. Exatamente, então a gente se abriu pro capitalismo, mas não é do jeito de vocês. Sim. Então eu acho que também entra um pouco essa, que nem você falou, a ideologia que tá por Sim. trás, né? Tudo isso, se você for estudando, você vai montando um quebra-cabeça. Então, assim, o que é importante a gente dizer para quem tá ouvindo o podcast ou tá assistindo no YouTube? Sinal de alerta. Liga a lanterna Sim. e liga o pisca-alerta, que é importante. Isso aqui pode estourar muito impacto ainda por aqui, né? Você vê que o Putin não soltou uma balinha, nem dessa daqui de Minas. E já virou esse rebuliço todo, né, Lari? O mercado tá louco. O mercado tá louco. E a preocupação hoje é o quê? Qual que é o impacto, além da questão da guerra em si, o impacto político e econômico que isso trará para o mundo, né? Porque há que se convir que a questão do petróleo, né, e os seus derivados, o preço ele vai aumentar, né? E aí gera um impacto enorme nas cadeias produtivas, principalmente aqui no Brasil, né? Isso, e assim, sendo mais específica ainda, quando a Paula diz gera impacto nas cadeias produtivas, a gente pode dizer o seguinte, olha,
Sabe na pandemia que você começou a vender por delivery? A tua taxa de entrega vai ficar mais cara, porque vai subir o preço do combustível, o motoqueiro, a pessoa que está fazendo esse serviço para você não vai poder cobrar o mesmo valor, então vai subir. O consumidor, por sua vez, vai ter que pagar mais, aí ele não quer pagar mais. Então começa a ter esse conflito, né, no mercado. Por exemplo, o frete, que muita gente dava no e-commerce, frete grátis. Não vai dar para dar frete grátis, talvez, porque dispara aí o preço. Com certeza. Né? Você não consegue repassar, então se você ainda der, não vai funcionar. Então tudo muda, né? Tudo muda. O que acontece, Lara? Às vezes as pessoas... Claro, né? A gente procura tentar encontrar, às vezes, até umas soluções meio simplórias, né? Isso. Pegar um atalho para tentar entender isso aí, né? E aí colocar, não, mas por que o governo não subsidia, então, uma parte desse custo? Há que se entender que, desde 2016, né, a cotação do petróleo no Brasil, ela está atrelada ao petróleo internacional. Então, se há uma alta lá, o impacto acontece aqui. E aí, como nós já vínhamos numa situação difícil em termos econômicos desde 2015, a nossa inflação ela se torna singular em relação aos outros países, nesse sentido de que nós já vimos numa crise, né? Isso. Hoje eu estava até vendo uma entrevista do André Roncaglia, que é um economista, e ele falando, né? Se os supermercados estão vendendo ossos para as pessoas comprarem, é porque essa demanda surgiu e certamente era uma demanda de pessoas que consumiam carne e que em algum momento não conseguiam mais. Por quê? Porque a inflação ela veio e corroeu todo esse poder de compra das pessoas, né? Isso, é uma realidade. É uma né? realidade. Não dá pra fazer assim, né? Não dá pra e achar fingir que tá tudo bem, não, né? de É o forma pior ano do mundo? Não, você Não. mesma já falou em outros podcasts. Nós já vivemos, né, sobrevivemos à hiperinflação, mas é um ano cauteloso para se Sim. pensar em ações. Por exemplo, a gente estava falando ainda do preço do combustível. Se sobe o frete, automaticamente o tomate vai chegar mais caro na gôndola, a batata, né? Isso vale para o consumidor final, isso vale para aquela pessoa que faz marmita fit, comercializa. Então, assim, negócios, desde a indústria até o pequeno varejo ou a nanoempresa, sofre o impacto disso. É toda a cadeia produtiva, né? Porque começa Isso. desde o fornecedor até... E a o nanoempresa. empresário, ele não vai conseguir fazer aumentos de salário nesse período, porque ele também não vai ter... É o contrário, em vez de você ter mais margem, às vezes você acaba abrindo mão da sua margem de produto para fazer uma compensação para o preço não disparar e você não perder clientes. Né? Então é uma engenharia quase para poder ajustar. E se acontecer esse reajustes, ou seja, se todas as categorias demandarem reajustes para poder compor esse poder de compra, a inflação ela aumenta mais ainda. Vai isso. gerar mais, por quê? Porque aumenta o custo e gera o aumento no nível, né, no nível geral de preços da economia. Então, esse não é o caminho. Não. Mas realmente, hoje, a grande preocupação para o Brasil, né, e para o resto do mundo é esse impacto do petróleo e do gás no custo mundial, né? Isso aí. E outra coisa, né, que a gente também colocou aqui, gente, para falar para vocês é o seguinte: caso a China realmente, né, vamos dizer assim, seja parceira de forma mais latente da Rússia nessa possível invasão, enfim, né, nessa guerra, tá? Vamos falar que ela, né, fecha ali com a Rússia e estamos junto, né? Sim. O que vai acontecer? A China possivelmente vai sofrer sanções internacionais, né, da OTAN, ou seja, dos governos e tudo mais. Então, o que isso implica, para você entender? Ela possivelmente não vai mais conseguir comprar de vários países e também não vai conseguir vender, né? É mais ou menos o que aconteceu com a Venezuela no período foi do Maduro ou foi do Chaves? Acho que do Chaves, né, que começou. Então, o que acontece? Você meio que faz um cerco no país. Ah, então tá, você vai fazer o que a gente não quer, você tá colaborando com uma coisa que o mundo inteiro acha errado, então tá, então você vai ficar ilhada ali, é um cerco. Então, o que acontece? Isso também desregula os mercados. Completamente, porque a China, ao contrário da Venezuela, né, ela tem assim, um poder de mercado muito grande, né? Então, por exemplo, a China ela é um grande parceiro do Brasil, assim como a Rússia também é um grande parceiro do Brasil, e assim como os Estados Unidos também é um grande parceiro do Brasil. Perfeito. Então, pense isso agora a nível mundial, entre todos os países, né? Você pega a OTAN hoje tem mais de 30 membros.
Sim. E não dá para desconsiderar. Eu falei União Europeia, mas é OTAN, né? Agora há pouco. Mas é a União União Europeia, né? Tá certo também. Hoje tem mais de 30 membros e começou ali em 1948, no fim da Segunda Guerra Mundial, acho que tem uns 6, 8 países e agora já tem 30 membros. No início, o objetivo era um impacto, né, coletivo de segurança mútua entre os países, né? E era uma segurança militar, uma preocupação com a Guerra Fria. Agora não, existe também um pacto não só de segurança militar, mas também de segurança econômica e de segurança política. Não dá para negligenciar o fato de que hoje nós somos globalizados. Essa globalização ela veio para ficar, tanto política, quanto econômica, quanto cultural, quanto financeira, quanto produtiva, tudo. Tecnológico. Nós somos hoje um país, um mundo interligado. E a gente tem que entender sempre isso, que hoje a gente atua, a gente trabalha localmente, mas a gente pensa e é afetado globalmente. Isso não pode sair da cabeça do empresário, seja ele de grande porte, pequeno porte, micro porte, nano porte, e inclusive se você é empreendedor, né? Porque a gente também não pode esquecer o seguinte, a gente fala muito do empresário, mas e quem trabalha para alguém? Quem está na empresa de alguém? Também é importante você estar por dentro de tudo isso. Participar, dar sugestão, ficar ligado nesses assuntos, prever cenários junto com o teu empregador. Por quê? Porque isso faz a manutenção dos negócios como um todo, seja você empreendedor ou colaborador. Né? Essa muito crise importante. instalada, Lari, ela não vem para poder trazer desespero, ela vem para poder nortear certas situações. Então, assim, quanto mais informação e formação você tiver a respeito do assunto, mais pautado você tá para tomar suas decisões, né? É aquela máxima, enquanto uns choram, outros vendem lenço. Mas para que eu saia da condição do choro e vá para a condição do lenço, eu preciso ter informação, eu preciso ter formação, eu preciso ouvir mais podcast do Matemarketing, eu preciso fazer cursos do Matemarketing. Exatamente, né? E assim, pra fechar, né, a gente também recebeu algumas perguntinhas, às vezes conversando aleatoriamente com as pessoas. Existe o risco do Brasil ir pra guerra? Olha, eu acredito que não. Não tem essa lógica, apesar do Bolsonaro ser um militar, né, simpatizar assim pelo currículo do Putin, né, como também um militar, mas acho que não, nós somos um povo muito pacífico, né, e mais diplomático nessas horas, né? Historicamente, no Primeira e Segunda Guerra Mundial, o Brasil não teve um protagonismo nessas duas guerras, não vai ser agora. A visita do Bolsonaro, ela não estava diretamente ligada à guerra com a Ucrânia, né? Mas fazia parte de uma agenda comercial, porque a Rússia ela é um grande parceiro comercial do Brasil e não podemos negligenciar isso, né? Então assim, né, o resumo, se a gente fosse falar, né, o resumo da ópera. A Paula falou uma frase aqui interessante, né, que o Putin fez um rebuliço todo no mercado sem disparar uma bala. Então para vocês verem o poder, né, que a comunicação, né, tem no mercado, no sentido assim, de botar presença, olha lá, hein, né, e ter respaldo, claro, né, reputação também, né, porque ele conta com tudo isso, mas é um aprendizado também, né. E é importante, né, Lara, a gente fez todo esse resgate histórico para justamente mostrar isso, né, quando a reputação da Rússia, ela não vem de agora, né. Não. Então, quando a gente olha lá dos idos da Idade Média, existe uma história por trás disso, né, e essa história ela não pode ser negligenciada, assim como a China também. A China é um povo milenar. Isso. Diferente de nós que nascemos, né? Outro dia aí perto perto deles. Nós somos um bebê em relação à China, à Rússia, né? A Europa no geral. E é um povo muito guerreiro, né? Já passaram por muitas guerras, muitas revoluções, muitas invasões. Então eles não têm medo. Isso talvez tá no sangue, tá no DNA, né? É bem isso. E assim, ó, dica, né? Pra você fechar aqui o podcast com a gente. Se você tiver que programar alguma ação, né, de mercado, de marketing, procure evitar ações de médio prazo. Médio prazo nesse mercado atual, né? Por exemplo, não adianta você projetar um evento que você quer investir para daqui 6 meses. Você ainda não sabe como vai estar o mercado. Tente escolher, optar por ações mais curtas, ou às vezes até de curtíssimo prazo. Programas, eu sempre falo que você tem que ações pontuais, né, Mari? Isso, um mês na frente no mínimo, né? Então agora a gente está entrando no mês de março, você já tinha que estar com março programado, você já tem que estar começando a pensar abril.
Mas às vezes não dá pra gente fazer, começar a pensar agora um evento lá de novembro. Você pode até pôr no papel, né, uma questão ali, mas deixa pra você tomar a decisão ou fazer aqueles contatos mais próximos. Espera um pouquinho o cenário. Né? Continuar com a dinâmica que nós já estamos desde 2020 com a pandemia, né? De estar sempre ali planejando pontualmente. Isso. Infelizmente a gente não tem hoje um horizonte com relação, nem com relação à guerra, nem com relação ao à mercado, pandemia, né? O mercado em si. 60 dias é um prazo legal. Sim. E tenta programar sempre por bimestre, né? Porque você vai estar na frente e você tem sim como pesquisar alguma coisa sobre os cenários que tendem a acontecer, mas certeza absoluta a gente não vai ter, né? Não vai ter. Agora, o que a gente tem à mão, sem dúvida alguma, se considerarmos hoje, com relação às crises anteriores, inclusive às guerras anteriores, a gente tem hoje uma informação muito maior, fantástica, né? Então a gente tem hoje possibilidades, a gente brincou, mas é o podcast, é um curso, são as pesquisas online, são as entrevistas com grandes profissionais dessa área, né? Personalidades, né? Gente que é autoridade. Sim, a gente tem cientistas políticos excelentes. Então nós temos hoje grandes entrevistas que nos fazem nortear, né? Nos dão um norte do que pode acontecer. Eu acho que é isso. Mais uma dica. Se tiver dinheirinho, tá bom ficar guardadinho no banco. A taxa tá boa e nesse rebuliço todo tende a aumentar. Não dá pra ficar fazendo muita... investimento grande, não fique descapitalizando, né? Às vezes coisas assim que você pode deixar para daqui 6 meses, pro segundo semestre, pensa um pouquinho antes de gastar o dinheiro. Eu acho que o momento pede parcimônia, né, Lari? Parcimônia em todos os sentidos, parcimônia no planejamento. E assim, enquanto houver esse momento de parcimônia, né, essa água branda, esse banho-maria que a gente está vivendo agora da economia, é importante que a gente tenha aquele feeling de entender o comportamento do consumidor, né? Perfeito. Qual que é o comportamento? O que o consumidor espera? Reparem o quanto a pandemia nos ensinou. Quanto mudou o comportamento do consumidor e o quanto que isso daí pode influenciar positivamente nos seus negócios, né? Isso, gerar novas oportunidades, novos oceanos azuis que a gente tem discutido tanto aqui nos bastidores, né? Nos bastidores do matemática. É isso aí. Então essas são as dicas, né? Essa parcimônia, mas presta atenção no planejamento, não deixa de fazer. Tenta planejar cenários com 60 dias e fica de olho nos subsequentes. Dinheiro no banco nesse momento é sim um benefício, né? E também fica de olho para as oportunidades, né? Que nem a gente está falando, mesmo com cenários assim totalmente tumultuados, surgem muitas oportunidades de negócio. Esse é o feedback do que essa guerra pode impactar em você, né, Paula? Com certeza. Tá? E custo, né? Custo também, custo, capital de giro, reveja isso dentro da sua empresa. Isso é coisa pra gente ver todo mês, não é pra deixar uma vez por ano, não. Olha toda hora que você não vai sair perdendo, né? Uma vez porque os mercados estão voláteis e a gente precisa entender qual que é o impacto desse, por exemplo, de uma guerra, qual que é o impacto disso nos custos da cadeia produtiva e o quanto que isso vai respingar em mim, né? Isso. Seja um prestador de serviço, seja uma pessoa que oferta um produto, em algum momento ela vai ter esse custo embutido no produto ou serviço, né? E uma coisa que me veio agora na cabeça também é assim, não deixa de continuar fazendo a sua empresa aparecer, porque às vezes, quando a gente tem um bimestre lento, como foi agora janeiro e fevereiro, março, a gente ainda, né, tende a ter uma certa lentidão, né? Melhora, mas ainda é lento. Às vezes as pessoas cortam toda a verba em propaganda, elas desanimam de fazer um Instagram, elas secam, né, essa fonte. E a gente não precisa de muito tempo para ser esquecido pelo consumidor. Não precisa. Né? Ainda mais hoje, né, com um monte de opção que a gente tem. Isso. Né? E não só em opções locais, né, Lara? Como você falou, a gente hoje não é mais uma ilha, a gente tem condição de olhar essas opções, né, a nível nacional e internacional. Então a gente precisa se antenar com relação a isso, entender que o marketing ele não é um gasto, ele é um investimento contínuo. Ele contínuo, ele precisa estar sempre alimentando a empresa, né? Isso. Quem é visto é lembrado. Isso, porque se você não fizer, o teu concorrente vai estar fazendo. Com certeza. Né? Então assim, tudo isso é para você estar atualizado. A gente fala de todos esses temas que ora é polêmico, ora pode até dar um frio na barriga e um medo no coração, mas assim, quem está estudando na frente sai com benefício, né? Paula, acho que consegui, né? Missão cumprida. Ó, o que é importante contar pro pessoal? A gente tinha uma turma de matemarketing para sair aí no mês de fevereiro, a gente optou em não realizar essa turma, não fazer ela acontecer, porque com a pandemia a gente tinha
tido uns aumentos de Sim. casos. A gente, para fechar as turmas, a gente Com a tem que variante divulgar, Ômicron, né? um pouco antes. Então, assim, a gente achou previdente não fazer no mês de fevereiro. Mas a gente está retomando as divulgações agora a partir da primeira semana de março, passando o carnaval. Então, vem turma nova aí de Matemarketing. Inclusive, a gente fez uma coisa boa, né? Porque quem faz Matemarketing vira comunidade, Sim, né? Aqui com é o senso certeza. de comunidade. Então, O assim... Clube Matemarketing, né? Yes, né? Então, assim, a galera que já fez vai receber Sim. um bônus aí de Bônus. atualização, que vai ser super legal, né? Pra estar Sim. por dentro, né? E a dica, assim, só uma curiosidade que nós vamos deixar pra eles é assim, estude metaverso. Com certeza, isso é muito importante, né? Não dá Né? pra... É isso que a gente já tá trazendo pra dentro do Matemarketing, fora Isso. tudo que a gente já viu que é legal trazer e que o pessoal precisa aprender, né? Começar a tomar propriedade disso, né? Com certeza, Lari. Você comentou aí do Clube Matemarketing, da comunidade, é sempre importante. Não basta apenas o curso, né? Mas, assim, alimentar essa comunidade para que a atualização ela aconteça em tempo real, né? Isso, e a gente sempre manda, né? Novidades Sim, pros com grupos, tudo com que a gente certeza. pega de O relatório. próprio de podcast pesquisa. também cumpre essa função. Cumpre, né? Estamos aqui, ó, porque é um trampo, né? A gente É. estuda, a gente tem que parar, né? Não que a gente não goste, viu, gente? Mas, assim, é um esforço que a gente faz que é também no intuito de cumprir o nosso propósito, que é compartilhar aí o conhecimento, né? Então, Mas é isso, é né? isso, né? Fechou. Fechou. Gente, beijo Beijos pra pra vocês. A gente se Em encontra possivelmente daqui 15 dias no próximo episódio. Se né? Deus quiser. Obrigada, galera. Tchau. Agora eu vou pegar a balinha do pudim. Essa daqui pode.